Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. Meu nome é João Batista e esta terra seca de Jequié conhece cada passo meu há mais de 40 anos. Faz 3 anos que Maria partiu, levada por uma doença que nem os médicos de Salvador conseguiram explicar direito. Desde então, minha vida virou uma rotina sem cor. Acordar antes do galo cantar, preparar o café preto que ela fazia doce, sair para lida e voltar para casa vazia quando o sol some atrás dos morros. A fazenda sempre foi grande demais para nós dois. Imagine agora para mim sozinho. São 200 hectares de terra que meu pai comprou com o suor de uma vida inteira plantando fumo. Hoje crio umas 50 cabeças de gado, tenho meu cavalo Trovão, um alazão teimoso que Maria escolheu no leilão de Vitória da Conquista. E mais nada. O resto é silêncio. Naquela tarde de quinta-feira, o calor era de rachar pedra. O termômetro na varanda marcava 42 graus e nenhuma nuvem no céu. Eu tinha passado o dia todo consertando a cerca do Pasto Norte, onde os bois tinham derrubado 3 mourões na madrugada. As mãos estavam em carne viva de tanto martelo e arame farpado. Voltava para casa montado no trovão quando senti que algo estava errado. Não era só o calor que incomodava. Era um silêncio estranho que tomava conta do mato. Nem cigarra cantava, nem passarinho fazia barulho. Até os grilos tinham sumido. Era como se a natureza inteira estivesse prendendo a respiração. Trovão começou a ficar nervoso. Empacou no meio do caminho, relinchando baixo, com as orelhas em pé. Tentei fazer ele andar, mas o bicho não saía do lugar. Olhei para cima e vi urubus voando em círculo, baixinho demais para o meu gosto. Urubu voando baixo nunca é bom sinal. Foi então que escutei um barulho estranho vindo do mato fechado. Era um chiado, um ruído que eu conhecia bem. Rato correndo em bando. Mas não era época de rato, e aquele chiado era forte demais, como se fossem centenas deles. Desmontei do trovão e amarrei ele numa árvore. Empurrei os galhos secos e segui o som até chegar numa clareira pequena, onde ficava o velho lixão abandonado da fazenda. Meu pai jogava lixo ali há mais de 20 anos, até que o pessoal da prefeitura falou que não podia mais. O lugar era um buraco raso, cheio de sacos plásticos rasgados, pedaços de madeira podre e um cheiro azedo que subia do chão. Os urubus voavam cada vez mais baixo e os ratos, meu Deus, quantos ratos, corriam para todos os lados, subindo e descendo as tábuas velhas como se estivessem loucos. Me aproximei devagar, com o coração batendo descompassado, e foi aí que vi uma coisa que jamais vou conseguir tirar da cabeça. No meio daquela sujeira toda havia uma pessoa. Uma jovem, devia ter uns 20 anos, com o cabelo escuro grudado no rosto sujo de terra. As mãos dela estavam amarradas para trás com uma corda grossa, as pernas presas por um arame que cortava a pele, e a boca tampada com um pano imundo. Os olhos... Meu Deus, os olhos dela estavam arregalados de pavor, olhando para mim como se eu fosse a última esperança no mundo. Em volta do corpo frágil, dezenas de ratos corriam, subiam nas tábuas podres, se aproximavam cada vez mais. Alguns já tinham mordiscado a roupa dela. Naquele momento, o mundo parou. O calor, os urubus, o cheiro, tudo sumiu. Só existia aquela menina e o desespero nos olhos dela. Não pensei 2 vezes. Peguei o chicote que estava na cintura e comecei a estalar no ar, espantando os ratos. Eles correram para todos os lados, guinchinado de raiva. Pulei dentro do buraco, tirei o canivete do bolso e cortei as cordas das mãos dela primeiro. Depois, o arame das pernas. Quando arranquei o pano da boca, ela tentou falar, mas só saiu um gemido rouco.
A garganta devia estar seca, igual couro velho. Peguei ela no colo. Pesava menos que um bezerro recém-nascido e subi do buraco. Ela tremia como folha no vento, agarrada no meu pescoço, e eu sentia as lágrimas quentes molhando minha camisa. Levei até onde Trovão estava amarrado, coloquei ela na garupa e montei na frente. O galope de volta para casa foi o mais desesperado da minha vida. Cada buraco na estrada, cada galho que esbarrava no braço dela me deixava mais aflito. Ela não falava, só chorava baixinho e se agarrava em mim como se eu fosse desaparecer a qualquer momento. Quando chegamos na fazenda, o sol já tinha sumido atrás dos morros, deixando só uma luz alaranjada no céu. Levei ela para dentro de casa, para o quarto de hóspedes que Maria sempre mantinha limpo, mesmo sem nunca receber visita. Acendi o lampião, a luz elétrica tinha pifado de novo, e pela primeira vez consegui ver direito o estado da menina. O rosto estava inchado, os lábios rachados e as marcas das cordas nos pulsos eram fundas como sulcos na terra. A roupa, ou o que sobrou dela, estava rasgada e suja de sangue seco. Peguei roupas limpas de Maria, uma camisola de algodão azul e uma calça de moletom que ela usava para dormir, e deixei em cima da cama. Saí do quarto para ela se trocar em paz e fui na cozinha preparar alguma coisa quente. Fiz um caldo ralo de galinha, bem aguado, e esquentei água numa panela grande. Quando voltei no quarto com a comida, ela estava vestida com as roupas da Maria, sentada na beirada da cama, olhando para as próprias mãos como se não acreditasse que estavam livres. Ofereci o caldo e a água. Ela bebeu devagar, uma colherada de cada vez, até acabar tudo. Depois bebeu 3 copos de água sem parar, como se fosse a primeira água limpa que provava em dias. Foi só então que ela conseguiu falar. A voz saiu baixinha, arranhada. Meu nome é Clara. E começou a chorar de novo, só que agora não era de desespero, era de alívio. Clara ficou uns 10 minutos sem falar, só olhando para a janela onde a lua começava a aparecer entre as nuvens. Eu respeitei o silêncio dela, sentado numa cadeira de palha que Maria tinha comprado numa feira de artesanato em Feira de Santana. O lampião fazia sombras dançarem na parede, e o único som eram os grilos voltando a cantar lá fora. Quando ela finalmente abriu a boca, as palavras saíram devagar, como se cada uma delas pesasse uma tonelada. Minha mãe morreu faz 6 meses. Câncer no fígado. Eu cuidei dela até o fim, lá em Brumado. Parou, engoliu seco e continuou. Depois que ela se foi, fiquei sozinha com meu padrasto, Olívio. Ele sempre foi meio estranho, mas enquanto mamãe estava viva, se controlava. As mãos dela tremiam quando pegou o copo de água vazio. Eu peguei o copo das mãos dela e coloquei na mesinha do lado da cama. Olívio começou a beber mais depois do enterro. Chegava em casa tarde da noite, fedendo a cachaça e raiva. Dizia que eu era um peso, que estava gastando a herança que era dele por direito, que minha mãe tinha deixado a casa para ele e eu não passava de intrusa. A voz dela foi ficando mais baixa, mais trêmula. Começou a me trancar no porão quando saía para o trabalho. Deixava só um prato de comida velho, às vezes nem isso. Dizia que eu tinha que aprender meu lugar na casa dele. Senti o punho cerrar sozinho. Esse tipo de covarde eu conhecia bem. Tinha visto outros iguais na cidade. Homem que bate em mulher não é homem, é bicho. As coisas foram piorando. Ele chegou a me amarrar na cadeira da cozinha uma vez, só para mostrar que podia. Dizia que eu era dele agora, que podia fazer o que quisesse comigo. Clara parou de falar e cobriu o rosto com as mãos. Os ombros dela balançavam e eu ouvi um soluço abafado. Levantei da cadeira e fui até a cozinha buscar um copo de água fresca. Quando voltei, ela tinha se acalmado um pouco. Ontem de manhã, acordei com ele me chacoalhando. Estava bêbado ainda, com os olhos vermelhos e um cheiro azedo saindo da boca. Disse que tinha decidido acabar de vez com o problema. Ela bebeu um gole de água e continuou, agora olhando diretamente para os meus olhos.
Ele me amarrou as mãos com uma corda que usava para prender cavalo. Depois amarrou minhas pernas com arame farpado, por isso os cortes. Tampou minha boca com um pano sujo de óleo de motor e me jogou no carro. Meu estômago embrulhou. Que tipo de demônio faz isso com uma menina indefesa? Rodamos mais de 1 hora. Eu estava no porta-malas, de olhos vendados, ouvindo ele rindo alto e cantando música sertaneja no rádio. Quando parou o carro, me arrastou para fora e me jogou naquele buraco. Clara engoliu seco e sua voz ficou quase inaudível. Antes de ir embora, ele disse: "Os ratos vão cuidar de você. Se conseguir sair viva daí, pode vir me procurar que eu termino o serviço." Riu e foi embora, deixando a poeira do carro no meu rosto. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas agora tinha uma raiva misturada com a tristeza. Fiquei lá sei lá quantas horas, o sol queimando, os ratos correndo em volta, subindo em mim, mordendo minha roupa. Eu tentava me mexer, mas as cordas só apertavam mais. Pensei que ia morrer ali, que ninguém nunca ia me encontrar. Ela olhou para mim com um olhar que nunca vou esquecer. Era gratidão pura, misturada com um alívio que ia até a alma, até que escutei o barulho do seu chicote e vi o senhor pulando naquele buraco. Naquele momento, pensei que fosse um anjo que Deus tinha mandado. Fiquei em silêncio, digerindo tudo o que tinha escutado. A maldade de alguns homens sempre me impressionou, mas isso que o Olívio fez ultrapassava qualquer limite. Deixar uma menina para morrer comida por ratos, isso não era coisa de gente. Clara baixou os olhos e sussurrou algo que quase não escutei. "Tem mais uma coisa que preciso falar, mas tenho vergonha." "Pode falar, menina. Aqui você está segura." Ela respirou fundo e disse sem levantar os olhos: "Eu ainda sou moça, virgem." Olívio nunca conseguiu me tocar desse jeito, porque eu sempre corria, me escondia, gritava. Mas ele dizia que depois que os ratos acabassem comigo, ninguém mais ia poder reclamar do que ele fazia com meu corpo. O silêncio que caiu no quarto foi pesado como chumbo. Senti uma raiva subir do peito que quase me sufocou. Respirei fundo, contei até 10 e falei com a voz mais calma que consegui. "Clara, escuta bem o que vou te dizer. Esse homem nunca mais vai chegar perto de você. Nunca mais. Enquanto eu tiver força nos braços e ar nos pulmões, você vai estar segura nesta casa." Ela levantou os olhos e viu uma fagulha de esperança ali. "O senhor fala sério?" "Menina, eu posso não ser lá essas coisas, mas palavra de João Batista é sagrada. Minha Maria sempre dizia que homem de verdade protege quem precisa de proteção. E você precisa." Clara começou a chorar de novo, mas agora era diferente. Era como se um peso gigantesco tivesse saído das costas dela. "Eu não sei como agradecer." "Não precisa agradecer nada. Amanhã a gente vai na delegacia e conta tudo pro delegado. Esse Olívio vai pagar pelo que fez. E se ele vier me procurar aqui? Deixa ele vir. Eu vou estar esperando." Clara deitou na cama, ainda vestindo as roupas da Maria, e eu cobri ela com um lençol limpo. Apaguei o lampião e saí do quarto, fechando a porta devagar. Fui para a varanda da frente e sentei na cadeira de balanço onde Maria costumava bordar nas tardes de domingo. A noite estava clara, com estrelas brilhando igual diamante no céu. Acendi um cigarro de palha, vício que Maria sempre me criticou, e fiquei ali pensando na história que tinha acabado de ouvir. Como é que um homem chega ao ponto de jogar uma menina indefesa num buraco cheio de rato? Que tipo de demônio mora dentro da cabeça de gente assim? Eu já tinha visto covardia na vida, mas isso ultrapassava qualquer limite. Fumei 3 cigarros seguidos, planejando o que ia fazer no dia seguinte. Primeiro, levar Clara na delegacia. Segundo, dar uma passada no cartório para ver se conseguia algum papel que provasse as ameaças do Olívio. Terceiro, ter certeza de que as armas da fazenda estavam limpas e carregadas. Porque se o Olívio aparecesse por aqui procurando a menina, ia encontrar mais do que esperava.
Ia encontrar um homem que perdeu a mulher para a doença, mas que não ia perder mais ninguém por causa da maldade de outros. Quando terminei o último cigarro, entrei em casa e fui para o meu quarto. Mas antes, parei na porta do quarto de Clara e encostei o ouvido. Ela estava dormindo, respirando devagar e calmo. Pela primeira vez em muito tempo, alguém dormia seguro nesta casa. E pela primeira vez em 3 anos, eu não me senti completamente sozinho. Acordei antes do galo cantar, como sempre. Mas pela primeira vez em muito tempo, não foi o silêncio da casa vazia que me despertou. Foi o barulho baixinho de alguém se mexendo na cozinha. Me levantei devagar, vestindo a calça jeans e a camisa xadrez que tinha largado na cadeira na noite anterior. Quando cheguei na cozinha, encontrei Clara de pé em frente ao fogão, mexendo numa panela pequena. Ela tinha vestido uma saia azul da Maria e uma blusa branca, e o cabelo estava preso num rabo de cavalo simples. "Bom dia", disse baixinho, sem se virar. "Bom dia, menina. Dormiu bem? Melhor do que em meses." Ela se virou para mim e vi que os olhos estavam menos inchados, mas ainda tinha marcas roxas no rosto. "Espero que não se importe, mas fiz café. Encontrei tudo na despensa." O cheiro do café fresco encheu a cozinha, misturado com o aroma de pão de açúcar que ela tinha esquentado na chapa. Fazia tempo que não sentia cheiro de comida feita por outras mãos nesta casa. Você não precisava se incomodar. Não foi incômodo. Preciso me sentir útil para alguma coisa. Ela serviu 2 xícaras de café e colocou açúcar na dela. Minha mãe sempre dizia que mãos paradas são oficina do demônio. Sentamos na mesa da cozinha, a mesma onde Maria e eu tomávamos café todo dia durante 15 anos de casado. Por alguns minutos, ficamos em silêncio, só bebendo o café e ouvindo os passarinhos começarem a cantar lá fora. Clara foi a primeira a falar. "O senhor vai mesmo me levar na delegacia hoje?" "Vou sim. O delegado Josué é homem de palavra. Se a gente contar tudo direitinho, ele vai atrás do Olívio." Ela mexeu o açúcar no café com uma colher pequena, fazendo um barulho metálico que ecoava na xícara. "E se ele não acreditar? Se achar que inventei tudo? Menina, você tá com marca de corda no pulso e corte de arame na perna. Além do mais, eu sou testemunha de como te encontrei. Ninguém vai duvidar da nossa palavra." Clara assentiu, mas ainda parecia preocupada. Terminamos o café em silêncio, e depois ela se ofereceu para lavar as xícaras. Enquanto isso, fui no quarto buscar minha carteira e as chaves da caminhonete. Quando voltei na cozinha, encontrei Clara parada em frente à janela, olhando para o horizonte, onde o sol começava a aparecer atrás dos morros. Os ombros dela estavam tensos, e percebi que as mãos tremiam ligeiramente. "Tudo bem, Clara?" Ela se virou para mim e vi medo nos olhos. "E se ele tiver voltado para Brumado? E se a polícia for na casa e ele já tiver sumido? Aí a gente dá um jeito de encontrar ele. Bandido não some no ar, sempre deixa rastro." Saímos da fazenda por volta das 8 da manhã. A delegacia de Jequié ficava a uns 40 minutos de caminhonete pela estrada de terra que ligava a nossa região ao centro da cidade. Clara ficou quieta quase a viagem toda, olhando pela janela as casas simples e os terrenos secos que passavam pelo caminho. Quando chegamos na cidade, as ruas já estavam movimentadas. Homens de chapéu carregando sacos de milho, mulheres indo para o mercado com sacolas vazias, crianças correndo atrás de cachorro vira-lata. Vida simples, mas vida que seguia em frente. A delegacia era um prédio antigo de tijolo vermelho, com uma placa desbotada na frente e 2 palmeiras plantadas na entrada. Delegado Josué estava no gabinete dele, lendo um jornal e tomando café numa xícara de alumínio amassada. "João Batista, que vento te traz aqui, meu amigo?" "Bom dia, Josué. Trouxe essa menina aqui para fazer uma denúncia grave."
Josué olhou para Clara, reparou nas marcas no rosto e no jeito assustado dela, e ficou sério na hora. Senta aí, menina, conta tudo desde o começo. Clara contou a história inteira de novo, só que agora com mais detalhes. Falou dos meses de abusos depois da morte da mãe, das amarrações, do porão onde ficava trancada, das ameaças de morte. Quando chegou na parte do lixão e dos ratos, a voz dela começou a falhar. Josué escrevia tudo numa prancheta velha, fazendo perguntas de vez em quando para esclarecer algum detalhe. Era um homem bom que conhecia meu pai desde a época que chegou na região. Se ele disse que ia ajudar, era porque ia mesmo. E o senhor João Batista confirma que encontrou ela do jeito que está contando. Confirmo cada palavra. Estava amarrada, amordaçada, no meio de centenas de ratos. Se eu não tivesse passado por ali naquele momento, ela teria morrido. Josué fechou a prancheta e olhou sério para Clara. Menina, vou mandar 2 homens para Brumado hoje mesmo para prender esse Olívio, mas preciso que você assine aqui a queixa formal. Clara assinou com a mão tremendo. Quando terminou, Josué guardou os papéis numa gaveta e falou: agora escuta bem. Enquanto esse homem não for preso, você não pode ficar sozinha em lugar nenhum. Entendeu? Ela não vai ficar sozinha, eu falei. Vai ficar na minha fazenda, sob minha proteção. Josué me olhou com um olhar que conhecia bem. Era o olhar de quem sabia que eu não fazia ameaça vazia. João Batista, se esse sujeito aparecer lá na sua fazenda, você me liga antes de fazer qualquer besteira. A lei é a lei. A lei vou respeitar. Mas se ele vier com intenção de fazer mal para a menina, vou me defender como qualquer homem se defenderia. Saímos da delegacia com a promessa de que em 2 dias Olívio estaria preso. Mas eu conhecia o mundo real. Às vezes, a polícia chegava na casa e o bandido já tinha voado. Por isso, parei numa loja de ferragens e comprei munição para o rifle e para a espingarda que guardava em casa. Na volta para a fazenda, Clara ficou um pouco mais relaxada. Até ensaiou um sorriso quando passou por uma pracinha onde crianças brincavam de roda. Mas quando chegamos em casa, por volta do meio-dia, ela voltou a ficar tensa. João Batista, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que o senhor está fazendo isso por mim? Nem me conhece direito. Parei a caminhonete na frente da casa e desliguei o motor. Fiquei um tempo pensando na resposta certa. Clara, quando Maria estava doente, muita gente me ajudou sem pedir nada em troca. Dona Sebastiana vinha aqui todo dia trazer comida. Seu Antônio me emprestou a caminhonete dele para levar ela para o hospital em Salvador. O padre Manuel ficou a noite inteira orando com a gente quando ela estava agonizando. Olhei para ela, que me escutava com atenção. Ninguém fez isso porque me devia alguma coisa. Fizeram porque é assim que gente de bem age. Quando vê alguém precisando de ajuda, ajuda. Simples assim. Clara baixou os olhos e murmurou: nunca ninguém me ajudou sem querer alguma coisa em troca, pois agora alguém ajudou e não quero nada além de ver você segura e feliz. Entramos em casa e Clara foi para o quarto descansar um pouco. Eu fui cuidar dos afazeres da fazenda, dar comida para o gado, consertar uma porteira que estava bamboleando, limpar o bebedouro dos cavalos, mas toda hora dava uma olhada na janela do quarto dela só para ter certeza de que estava tudo bem. No final da tarde, quando voltei para casa, encontrei Clara na cozinha fazendo um ensopado de carne com batata. O cheiro estava uma maravilha, lembrando dos tempos que Maria cozinhava para mim. Clara, você não precisa cozinhar. Não trouxe você aqui para ser empregada. Eu sei, mas preciso fazer alguma coisa para me sentir viva de novo. Ficar parada só me faz lembrar de coisas ruins. Jantamos na mesa da cozinha, conversando sobre assuntos simples. O tempo que estava esquentando, os bois que precisavam ser vacinados, as flores que Maria plantou e que eu nunca consegui cuidar direito. Clara ria de vez em quando, e cada risada dela era como música para meus ouvidos. Depois do jantar, ficamos na varanda olhando as estrelas. Clara estava sentada na cadeira de balanço da Maria, e eu
numa cadeira de madeira que arrastei da sala. O silêncio era gostoso, diferente daquele silêncio pesado que me acompanhava há 3 anos. João Batista, posso te chamar de tio? Ela perguntou de repente. A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei uns segundos sem saber o que responder. Se quiser, pode sim. É que você me lembra meu tio Sebastião, irmão da minha mãe. Ele morreu quando eu tinha 10 anos, mas era o único homem que me tratava com carinho. Sempre me defendeu quando meu pai verdadeiro me batia. Seu pai verdadeiro também te batia? Batia. Por isso minha mãe se separou dele e depois se juntou com Olívio. Achava que ele ia ser diferente. Clara suspirou fundo. Parece que escolhi mal os homens da minha vida. Escolheu nada, menina. Você era criança quando essas coisas aconteceram. Criança não escolhe pai, não escolhe padrasto. Só aceita o que a vida traz. Clara balançou devagar na cadeira e percebi que os olhos dela estavam úmidos. Às vezes, penso que sou amaldiçoada, que onde eu passo só dá coisa ruim. Levantei da minha cadeira e me abaixei na frente dela, segurando as mãos pequenas dela nas minhas. Clara, escuta bem o que vou te dizer e nunca mais esquece. Você não é amaldiçoada. Você é uma menina boa que passou por situações ruins, mas isso não define quem você é. Entendeu? Ela assentiu, mas ainda parecia duvidosa. Soltei as mãos dela e voltei para minha cadeira. Amanhã vou te mostrar uma coisa que Maria sempre dizia sobre pessoas que passam por sofrimento. Ela chamava de lei da semente. Que lei? Amanhã você vai entender. Ficamos mais um tempo na varanda até que Clara começou a bocejar. Quando ela foi para o quarto, eu fiquei ali mais 1 hora, fumando e pensando. Por 3 anos, essa varanda tinha sido o lugar mais solitário do mundo para mim. Agora, pela primeira vez, parecia ter vida de novo. Antes de ir dormir, conferi se todas as portas estavam bem trancadas e se as armas estavam carregadas e no lugar. Não que esperasse visita naquela noite, mas homem prevenido vale por 2. E quando finalmente deitei na minha cama, percebi que pela primeira vez em muito tempo tinha um motivo para acordar no dia seguinte que não fosse só a obrigação da lida. Tinha alguém contando comigo. Era uma sensação estranha, mas boa. Muito boa. Capítulo 4. A lei da semente. Acordei com o barulho de panelas na cozinha e o cheiro de tapioca fresquinha. Clara tinha acordado antes de mim de novo. E quando cheguei na cozinha, ela estava fritando linguiça na panela de ferro que Maria ganhara de presente de casamento. Bom dia, tio João. Escutar ela me chamando de tio mexeu com alguma coisa no peito. Fazia tempo que ninguém me chamava por um nome que não fosse só João Batista. Bom dia, menina. Dormiu bem? Sim, sonhei com minha mãe. Ela estava sentada na beira da minha cama, passando a mão no meu cabelo, como fazia quando eu era pequena. Clara serviu a tapioca ainda quentinha, com a linguiça cortada em pedaços pequenos por cima. Comemos devagar, aproveitando o frescor da manhã antes do sol esquentar demais. Tio João, o senhor vai me mostrar aquela lei que falou ontem? Vou sim. Depois do café, vamos dar uma volta na fazenda. Terminamos de comer e saímos para a varanda. O dia estava claro, com algumas nuvens brancas espalhadas no céu azul. Fazia mais de 1 mês que não via nuvem por aqui. Talvez fosse sinal de chuva chegando. Caminhamos até o fundo da propriedade, onde Maria tinha plantado um pequeno pomar há uns 5 anos. Laranjeiras, mangueiras, goiabeiras e algumas jabuticabeiras que ela trouxe de Minas Gerais. A maioria das árvores estava sofrendo com a seca, mas algumas ainda davam frutos. Parei embaixo de uma mangueira que estava carregada mesmo com pouca água. Clara, você vê essa árvore aqui? Ela olhou para cima, protegendo os olhos do sol com a mão. Vejo. Está cheia de manga. Pois é. Essa árvore foi plantada pela Maria num período difícil da nossa vida. Eu tinha perdido quase todo o gado numa seca terrível, 5 anos atrás.
Estava devendo no banco, pensando em vender a fazenda sem esperança nenhuma. Me abaixei e peguei uma manga que tinha caído no chão. Estava madura, doce, perfeita. Maria veio aqui neste mesmo lugar, cavou um buraco pequeno e plantou uma semente de manga que guardava na gaveta da cozinha há anos. Eu perguntei para que ela estava fazendo aquilo, se a gente nem sabia se ia conseguir ficar na fazenda. Clara me escutava com atenção, sentada numa pedra lisa que ficava embaixo da árvore. E o que ela respondeu? Ela disse: João, semente não nasce para morrer, semente nasce para crescer, dar fruto e alimentar outros. Mesmo que a gente não esteja aqui para ver, alguém vai se beneficiar dessa árvore um dia. Ofereci a manga para Clara, que descascou com cuidado e comeu devagar, saboreando cada pedaço. Entendi. A lei da semente. Isso mesmo. Maria sempre dizia que pessoas que sofreram muito são como sementes que foram enterradas fundo demais. Parecem mortas, mas na verdade estão só esperando a hora certa de brotar. E quando brotam, crescem mais fortes que qualquer outra planta. Clara terminou de comer a manga e ficou olhando para as mãos sujas de suco doce. Será que isso vale para mim, tio João? Tenho certeza que vale. Você passou por coisas que matariam qualquer pessoa mais fraca, mas olha só, está aqui, viva, conversando comigo, cuidando de uma casa, fazendo comida. Isso não é coisa de pessoa morta. Isso é coisa de semente que está começando a brotar. Nós dois ficamos ali embaixo da mangueira por um tempo, só aproveitando a sombra e o silêncio gostoso. Clara parecia estar digerindo as palavras, e eu estava me lembrando da Maria, de como ela conseguia dar esperança para as pessoas com ideias simples, mas profundas. Foi quando escutamos o barulho de um motor se aproximando. Clara ficou tensa na hora, e eu também. Não esperávamos visita, e na fazenda, visita inesperada quase nunca era boa notícia. Fica aqui, falei para Clara, pegando ela pela mão. Vamos ver quem é antes de nos mostrarmos. Caminhamos até uma cerca que dava vista para a estrada principal. Era uma caminhonete velha, cor de ferrugem, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Não conheci o carro, mas quando ele parou na frente da porteira, meu sangue gelou. Desceu um homem alto, magro, com barba por fazer e chapéu de couro sujo. Mesmo de longe dava para ver que era o tipo de sujeito que trazia problema. Clara agarrou meu braço com força. Tio João. É ele. Olívio? É ele sim. Meu Deus, como ele descobriu onde estou. Minha mente funcionou rápido. Olívio não podia ter descoberto por conta própria. Alguém devia ter falado. Talvez na delegacia, talvez na cidade. Interior é pequeno. Notícia voa. Clara, escuta bem. Você vai voltar para casa correndo por trás das árvores, onde ele não pode te ver. Se tranca no quarto e não sai de lá por nada. Entendeu? E o senhor? Eu vou resolver isso. Tio João, ele é perigoso. Pode estar armado. Eu também estou. Vai, menina. Corre. Clara saiu correndo pela direção contrária, se escondendo atrás das árvores do pomar. Esperei ela sumir de vista e caminhei devagar em direção à porteira. Olívio estava encostado no carro, fumando um cigarro e olhando para casa com cara de quem estava planejando alguma coisa ruim. Quando me viu chegando, ele jogou o cigarro no chão e pisou em cima. Você deve ser o João Batista. Sou eu mesmo. E você deve ser o covarde que amarra a menina indefesa e joga no meio de rato. Ele riu, mas era um riso sem alegria, cheio de maldade. A Clara contou história para você, foi? Menina sempre foi mentirosa. Desde pequena inventava coisa. Mentirosa nada. Vi com meus próprios olhos o estado que ela estava. As marcas das cordas, os cortes do arame. Isso não se inventa. Olívio cuspiu no chão e se aproximou da porteira. Não passou para dentro da fazenda, mas ficou bem perto, e eu pude sentir o cheiro de cachaça que saía da boca dele. Olha aqui, velho. Aquela menina é minha responsabilidade. A mãe dela me deixou encarregado de cuidar dela antes de morrer. Então, você vai entregar ela para mim agora, ou vamos ter problema. A única coisa que a mãe dela te deixou
Foi um documento de tutela que não vale de nada. Clara é maior de idade, pode escolher onde quer ficar. E ela escolheu ficar aqui. A cara de Olívio mudou. A falsa educação sumiu e apareceu a fera que morava dentro dele. Não vai ser você que vai me dizer o que posso ou não posso fazer com o que é meu. Clara não é sua, não é de ninguém. É uma pessoa livre. Livre? Ele riu de novo, mais alto dessa vez. Aquela menina não sabe nem amarrar o próprio sapato. Sempre dependeu dos outros para tudo. Você acha que ela vai conseguir viver sozinha no mundo? Senti a raiva subindo no peito, mas me controlei. Homem nervoso toma decisão errada. Ela não vai viver sozinha. Vai viver aqui, sob minha proteção. Sua proteção? Olívio olhou em volta, reparando na fazenda grande e nas casas vazias. Velho, você nem consegue proteger a si próprio. Olha o estado dessa fazenda. Você é um fracassado, igual eu conheci outros. Respirei fundo. Ele estava tentando me provocar, me fazer perder a cabeça. Mas eu não ia cair nessa. Olívio, vou falar uma vez só. Saia da minha propriedade. A polícia já está atrás de você. Se for esperto, vai embora daqui e some antes que eles te achem. A polícia? Ele riu mais alto ainda. Você acha que tenho medo da polícia de cidade pequena? Conheço metade daqueles policiais desde que eram molecões. Não vão fazer nada contra mim. Olívio caminhou um pouco ao longo da cerca, olhando para casa como se estivesse calculando distâncias. Vou te fazer uma proposta, velho. Me entrega a Clara agora e eu vou embora em paz. Não volto mais aqui, não incomodo mais vocês. Todo mundo fica feliz. E se eu não aceitar? Ele parou de caminhar e me olhou direto nos olhos. O que vi ali não era raiva comum. Era maldade pura, o tipo de maldade que não tem cura. Se não aceitar, eu volto. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas volto. E quando voltar, não vai ser só para buscar a Clara. Vai ser para acertar as contas com você também. Senti um arrepio subir pela espinha, mas não deixei aparecer no rosto. É uma ameaça, é uma promessa. Olívio voltou para a caminhonete, mas antes de entrar, gritou alto o suficiente para a voz chegar na casa. Clara! Eu sei que você está aí escondida, sua vagabunda. Pode se esconder quanto quiser, mas você sabe que eu sempre encontro você. Sempre. Ele entrou no carro, deu a partida e saiu acelerando, deixando uma nuvem de poeira que demorou minutos para baixar. Fiquei ali parado até o barulho do motor sumir completamente e só então caminhei de volta para casa. Encontrei Clara sentada no chão do quarto, encostada na parede, abraçando os joelhos e tremendo como folha no vento. Quando me viu, ela levantou e correu para meus braços. Tio João, eu escutei tudo. Ele disse que ia voltar. Disse que sempre me encontra. Calma, menina. Ele foi embora. Mas vai voltar. Eu conheço ele. Quando fala que vai fazer alguma coisa, faz mesmo. Abracei Clara e senti ela tremer no meu peito. A menina que estava começando a florescer como a semente da Maria tinha voltado a ser a menina aterrorizada que encontrei no lixão. Clara, escuta. Ele não vai te levar. Enquanto eu estiver vivo, ele não vai encostar um dedo em você. Mas e se ele trouxer outros homens? E se vier armado? Tio João, eu não quero que aconteça nada com o senhor por minha causa. Afastei ela um pouco e segurei o rosto dela entre minhas mãos. Menina, quando eu te tirei daquele buraco, fiz uma promessa para mim mesmo. Prometi que nunca mais ia deixar ninguém te fazer mal. E promessa de João Batista é sagrada. Clara chorou no meu ombro por uns 10 minutos. Quando se acalmou, fizemos café e sentamos na cozinha para pensar no que fazer. Eu sabia que Olívio não ia desistir fácil. Homem como ele não aceita desaforo, principalmente vindo de uma menina que ele considerava propriedade dele. Tio João, acho melhor eu ir embora. Posso tentar a vida em outra cidade, longe daqui. Ir embora para onde? Sem dinheiro, sem conhecer ninguém, sem ter para onde ir? Clara, fugir não resolve problema, só adia. Então, o que a gente faz? Fiquei pensando por um tempo, bebericando o café e planejando. Conheci alguns homens na região que deviam favor para mim. Se fosse necessário, podia pedir ajuda. Mas primeiro tinha que tentar resolver pela lei.
Primeiro, vamos ligar para o delegado Josué e contar que Olívio esteve aqui. Segundo, vou dar uma passada na cidade e conversar com alguns conhecidos meus. Terceiro, vamos nos preparar para o caso dele voltar mesmo. Se preparar como? Você vai aprender a usar uma espingarda. Clara arregalou os olhos. Tio João, eu nunca atirei em nada na vida. Pois vai aprender. Mulher que sabe se defender é mulher que vive mais tempo. Passamos o resto do dia nisso. Liguei para o delegado Josué, que prometeu mandar uma viatura dar umas voltas pela fazenda. Depois fomos para o quintal e ensinei Clara a segurar, mirar e atirar com a espingarda calibre 12 que eu usava para espantar onça. No começo, ela tinha medo até de tocar na arma. Mas depois dos primeiros tiros em latas velhas, começou a pegar jeito. Não que fosse virar atiradora de um dia para o outro, mas pelo menos sabia onde ficava o gatilho e como apontar para onde queria acertar. Quando o sol começou a se esconder atrás dos morros, entramos para casa e trancamos todas as portas e janelas. Coloquei a espingarda carregada debaixo da minha cama e deixei o rifle na sala, atrás do sofá. Clara fez jantar, mas nenhum dos dois comeu direito. O clima estava pesado e qualquer barulho lá fora fazia a gente sobressaltar. Quando deu 9 da noite, mandei Clara para o quarto dela e fiquei na sala, numa cadeira de onde podia ver tanto a porta da frente quanto a dos fundos. Foi a noite mais longa da minha vida. Cada rangido da madeira, cada barulho de galho no vento, cada grilo que parava de cantar me deixava alerta. Dormi uns 15 minutos aqui e ali, mas sempre acordava com qualquer som diferente. Quando o dia amanheceu, Clara apareceu na sala com os olhos vermelhos de sono mal dormido. Tio João, dormiu aqui a noite toda? Dormi sim. Alguém tinha que ficar de guarda. Ela se aproximou e sentou na cadeira ao lado da minha. Não pode ficar assim toda noite. Vai acabar ficando doente. Vou ficar assim o tempo que for necessário. Clara pegou na minha mão e apertou com carinho. Tio João, eu jamais vou esquecer o que o senhor está fazendo por mim. Nunca. Olhei para ela e vi que, mesmo com medo, ainda havia esperança nos olhos. A semente que Maria falava estava tentando brotar, mesmo com toda a tempestade em volta. Clara, você lembra da lei da semente? Lembro. Pois então lembra disso também. Semente que cresce no meio da tempestade fica mais forte que qualquer outra. E você vai ficar forte também. Ela sorriu pela primeira vez desde que Olívio tinha aparecido. Vai me ensinar a atirar de novo hoje? Vou sim. E vou ensinar outras coisas também. Você vai aprender a se defender, a não depender de ninguém para se sentir segura. Nem do Senhor, nem de mim. Porque um dia eu não vou estar aqui e você precisa ser forte sozinha. Clara assentiu. E naquele momento eu soube que a menina aterrorizada estava dando lugar a uma mulher determinada. Ainda ia demorar, ainda ia ter muito medo pelo caminho. Mas ela ia conseguir, tinha que conseguir, porque Olívio ia voltar. E da próxima vez eu tinha certeza de que não ia vir só conversar. Passaram-se 5 dias desde a visita de Olívio, e cada amanhecer trazia uma Clara diferente da noite anterior. Era como assistir uma borboleta saindo do casulo, devagar, mas com uma determinação que crescia a cada hora. De manhã cedo, antes mesmo do galo cantar, eu a escutava se mexendo na cozinha, preparando café, como se aquela casa sempre tivesse sido dela. Naquela quinta-feira, o calor estava de rachar pedra. O termômetro na varanda marcava 41 graus às 9 da manhã e nenhuma nuvem no horizonte. Clara estava na cozinha preparando um escondidinho de carne, suando sobre o fogão, mas cantarolando baixinho uma música que a mãe dela costumava cantar. Clara, com esse calor você não precisa cozinhar. Podemos fazer algo frio. Não, tio João. Quero fazer isso. Minha mãe sempre dizia que comida feita com amor esquenta o coração, mesmo quando o corpo já está quente.
Ela mexia a carne moída na panela com uma concentração que me impressionava. As mãos que tremiam quando chegou aqui agora manuseavam a colher de pau com firmeza. Era mais que aprender a cozinhar. Era aprender a ser dona de si mesma. Foi quando o telefone tocou, cortando o silêncio quente da manhã. Era o delegado Josué, e pela voz dele percebi que não eram boas notícias. João Batista, tenho novidades sobre o Olívio. E não são novidades que você vai gostar de escutar. Meu estômago se apertou. Fala, Josué. Meus homens chegaram embrumado anteontem de madrugada. A casa estava vazia, parecia que ninguém morava lá há semanas. Vizinhos disseram que Olívio sumiu logo depois que apareceu aí na sua fazenda. Deve ter percebido que a polícia ia atrás dele. Olhei para Clara, que tinha parado de mexer a comida e estava me olhando com atenção. Fiz sinal para ela esperar e continuei a conversa. E agora, Josué? O que isso significa? Significa que ele está foragido. Emitimos um mandado de prisão, mas enquanto ele não aparecer, não tem muito o que fazer. Pode estar em qualquer lugar, outra cidade, outro estado. A voz do delegado ficou mais séria. João Batista, escuta bem o que vou te dizer. Homem acuado é bicho perigoso. Olívio sabe que se for preso, vai ficar muito tempo na cadeia. Então ele pode fazer qualquer loucura antes disso acontecer. Que tipo de loucura? O tipo que você já imagina. Você tem arma em casa? Tenho sim. Então mantém elas limpas e carregadas. Se ele aparecer aí de novo, não vai ser para conversar. E se for preciso usar, você usa. Lei da legítima defesa existe exatamente para situações como essa. Desliguei o telefone com a mão tremendo ligeiramente. Clara veio até onde eu estava e tocou meu braço. Mas notícias. Olívio fugiu antes da polícia chegar. Ninguém sabe onde ele está. Vi o rosto de Clara empalidecer por um segundo, mas depois ela respirou fundo e voltou para a panela. Então ele pode voltar aqui. Pode sim. Clara ficou uns minutos mexendo a carne em silêncio. Quando falou, a voz saiu mais forte que eu esperava. Tio João, posso contar uma coisa para o senhor? Claro, menina. Desde que comecei a aprender a atirar, tenho tido sonhos diferentes. Antes, eu sonhava toda noite com aquele lixão, com os ratos, com as cordas. Sonhava que estava sempre correndo, sempre me escondendo. Ela colocou a colher na pia e se virou para mim. Agora eu sonho que sou forte. Sonho que não preciso me esconder de nada nem de ninguém. Sonho que Olívio aparece na minha frente e eu olho nos olhos dele sem tremer. Clara caminhou até a janela e ficou olhando para o quintal onde tínhamos feito os treinos de tiro. Tio João, acho que estou cansada de ser vítima. Isso é bom, Clara. Muito bom. É mesmo? Claro que é. Vítima é coisa que a gente é uma vez só na vida. Depois disso a gente escolhe. Ou fica com medo para o resto dos dias, ou vira guerreira. Clara se virou para mim com os olhos brilhando. Quero virar guerreira, tio João. Cansei de ter medo. O almoço passou devagar, com a gente conversando sobre planos de defesa da fazenda. Clara fez perguntas que me surpreenderam. Onde ficavam os pontos cegos da casa? Como alguém poderia entrar sem ser visto? Quantas munição tínhamos guardada? Era a estratégia militar saindo da boca de uma menina que 2 meses atrás não sabia nem segurar uma faca direito. Depois do café, Clara me pediu para ensinar ela a limpar e carregar a espingarda sozinha. Fomos para o quintal, debaixo da sombra da mangueira que Maria tinha plantado, e passei 1 hora mostrando cada parafuso, cada mecanismo da arma. Clara aprendia rápido. As mãos pequenas dela manuseavam a espingarda com cuidado, mas sem o medo que tinha nas primeiras lições. Quando terminou de montar a arma pela 3ª vez consecutiva, sem minha ajuda, sorriu satisfeita. Pronto, agora sei fazer sozinha. Sabe mesmo. E quer aprender mais alguma coisa? Quero. Ensina como carregar o rifle também. Passamos mais 1 hora com o rifle calibre 44 que meu pai tinha me dado quando completei 18 anos.
Era uma arma pesada, que dava um coice danado quando disparava, mas Clara insistiu em aprender, mesmo sabendo que ia doer o ombro. No final da tarde, quando o sol começava a baixar atrás dos morros, Clara conseguia carregar, desarmar e limpar tanto a espingarda quanto o rifle. Mais importante que isso, conseguia fazer tudo isso sem demonstrar nervosismo. Tio João, se ele vier hoje à noite, eu vou estar pronta. Tomara que não venha, menina, mas se vier, vai encontrar uma Clara bem diferente daquela que ele deixou no lixão. Jantamos o escondidinho, que estava uma delícia, temperado com o carinho de quem estava aprendendo a cuidar de uma casa. Depois do jantar, ficamos na varanda conversando sobre a vida, sobre os sonhos que Clara nunca tinha tido coragem de ter. Tio João, quando tudo isso passar, quero estudar. Estudar o quê? Não sei ainda. Talvez ser professora para ensinar crianças, ou enfermeira para cuidar de gente machucada, ou advogada para defender meninas como eu. Olhei para ela, vendo a determinação crescer nos olhos. Qualquer coisa que escolher, vai ser boa nisso. Você tem uma força que muita gente não tem. Que força? A força de quem viu o fundo do poço e decidiu subir de volta. Essa força não se ensina, Clara. Ou nasce com a pessoa ou nasce na dor. Clara ficou pensativa por uns minutos, balançando devagar na cadeira de balanço da Maria. Tio João, às vezes penso se minha mãe sabia que eu ia precisar ser forte assim. Como assim? Ela sempre me contava histórias de mulheres corajosas. Joana d'Arc, que lutou numa guerra. Maria Bonita, que enfrentou os coronéis do sertão. Anita Garibaldi, que montava a cavalo igual homem. Clara sorriu, lembrando. Eu perguntava para ela por que só contava história de mulher brava, nunca de princesa que ficava esperando o príncipe salvar. E ela dizia, filha, na vida real, a gente tem que ser nossa própria salvadora. Senti um arrepio subir pela espinha. Era como se a mãe de Clara tivesse preparado ela para este momento, mesmo sem saber que ele ia chegar. Sua mãe era mulher sábia. Era sim. E acho que ela sabia que um dia eu ia precisar dessas lições. Era quase meia-noite quando escutamos o primeiro sinal de problema. Os cachorros dos vizinhos começaram a latir, um atrás do outro, formando uma corrente de alarme que se espalhou pela região. Primeiro o cão do seu Antônio, depois os vira-latas da Dona Maria José, depois todos os cachorros num raio de 2 quilômetros. Clara, que estava quase dormindo na cadeira de balanço, ficou alerta na hora. Tio João, quando o cachorro late assim, é porque tem gente estranha circulando. Vamos entrar. Não precisei falar 2 vezes. Clara se levantou e foi direto buscar a espingarda que estava encostada na parede da sala. Eu peguei o rifle e nós dois apagamos todas as luzes da casa. A fazenda ficou mergulhada numa escuridão que parecia mais espessa que o normal. Nos posicionamos cada um numa janela da frente da casa, com vista para a estrada e para o portão. A lua estava fraca, escondida atrás de nuvens pesadas que ameaçavam chuva, e mal dava para ver além da varanda. Clara, você está bem? Estou, tio João. Estranhamente, estou calma. E era verdade. Pela primeira vez desde que se conhecemos, Clara não demonstrava nervosismo numa situação de perigo. Estava concentrada, alerta, mas não apavorada. Foi quando escutamos o barulho de motores se aproximando. Não era um carro só, eram pelo menos 2, talvez 3, vindo bem devagar pela estrada de terra. Os faróis estavam apagados e eles tentavam não fazer barulho, mas o ruído dos motores carregava na quietude da noite. Meu coração disparou. Olívio não tinha vindo sozinho dessa vez. Clara, ainda dá tempo de você se esconder. Vai para o meu quarto, se tranca lá dentro. Se acontecer alguma coisa comigo, você pega a caminhonete e vai direto para a delegacia. Clara me olhou com uma expressão que jamais tinha visto nela. Não era medo, não era desespero. Era determinação pura. Não, tio João, não vou me esconder mais. Clara, não é hora de discutir. 5 homens armados não é brincadeira. Eu sei que não é brincadeira.
Por isso mesmo, não vou deixar você sozinho. A voz dela saiu firme, sem tremer. Tio João, eu disse que queria virar guerreira. Guerreira não abandona quem está do lado dela na hora do perigo. Os carros pararam na estrada, a uns 100 metros da porteira. Contei 3 pares de faróis se acendendo de uma vez, iluminando a entrada da fazenda como se fosse dia. Depois escutei portas batendo e vozes baixas conversando. Eram pelo menos 5 homens, talvez 6. Olívio gritou da estrada, a voz ecoando na noite silenciosa. João Batista, sei que você está aí dentro. Trouxe uns amigos meus para conhecer você e a sua protegida. Respirei fundo, tentando controlar os nervos. 5 contra 2 não era uma conta que eu gostasse de fazer, principalmente com Clara do meu lado. Mas não tinha como fugir. Eles tinham cercado a fazenda. Tio João, o que a gente faz? A gente defende nossa casa. Abri uma pequena fresta da janela e gritei de volta. Olívio, você está invadindo propriedade privada. A polícia já foi avisada e está a caminho. Uma gargalhada coletiva ecoou na estrada. Polícia? A essa hora da noite? João Batista, você me acha idiota? Polícia de cidade pequena não trabalha depois das 6 da tarde. Era verdade, e ele sabia disso. A delegacia de Jequié fechava cedo, e o plantão noturno era só para emergência mesmo. E mesmo que conseguisse ligar para o celular do delegado Josué, ele ia demorar pelo menos 1 hora para chegar aqui. Vou te dar uma última chance, velho. Manda a Clara sair agora e todo mundo vai embora em paz. Ninguém precisa se machucar. Clara se aproximou da sua janela. Eu fiz sinal para ela ficar quieta, mas ela balançou a cabeça e gritou de volta, com uma voz que eu nunca tinha escutado dela. Forte, determinada, sem um pingo de medo. Olívio, pode esquecer, eu não vou com você, nunca mais. O silêncio que caiu na estrada foi pesado como chumbo. Depois escutei Olívio falando baixo com os outros homens, dando ordens, planejando o ataque. Clara me olhou e vi nos olhos dela algo que me arrepiou. Não era raiva comum. Era a fúria fria de quem tinha decidido que preferia morrer a voltar a ser vítima. Tio João, estou cansada de correr, cansada de me esconder, cansada de ter medo dele. A voz dela saiu baixa, mas cada palavra pesava toneladas. Se ele quer me levar, vai ter que me matar primeiro, e se tentar vai descobrir que não sou mais a menina indefesa que ele jogou no lixão. Não vai chegar a isso, Clara. Se chegar, eu estou pronta. Foi então que eles atacaram. Não vieram pela porteira como eu esperava. Vieram pelos 2 lados da fazenda, pulando a cerca baixa e correndo agachados em direção à casa. 3 homens de um lado, 2 do outro, se aproveitando da escuridão para se aproximar sem serem vistos claramente. Olívio ficou na estrada, gritando ordens como se fosse general comandando uma batalha. O primeiro tiro partiu da minha janela. Atirei para o alto, só para mostrar que estávamos armados e preparados. O estrondo ecoou na noite e os homens se jogaram no chão, procurando abrigo atrás das árvores e pedras. Segundos depois, eles começaram a atirar de volta. As balas sibilavam no ar e se chocavam contra as paredes da casa, estilhaçando o vidro das janelas e fazendo buracos na madeira. Uma bala passou tão perto da minha cabeça que senti o vento que ela fez. Clara atirou da janela dela e o tiro passou raspando por cima da cabeça de um dos homens que tentava se aproximar pelo lado direito da casa. Ele se jogou atrás de uma árvore, xingando alto. Pelo menos agora, eles sabiam que éramos 2 atirando, não um só. Clara, você está bem? Estou! E acertei onde queria. A situação ficou feia rapidamente. Eles tinham munição de sobra e posição melhor. Podiam se espalhar em volta da casa e atirar de vários pontos enquanto nós estávamos presos lá dentro, com apenas 2 janelas para atirar. Cada tiro que dávamos era um tiro a menos na nossa reserva e eu não tinha munição infinita. Clara, quantos tiros você ainda tem?
4 na espingarda e tem mais munição na gaveta da cozinha. Eu tenho 6 no rifle. Temos que economizar e atirar só quando tiver certeza do alvo. Foi quando escutei o barulho inconfundível de vidro se quebrando na parte de trás da casa. Um dos homens tinha conseguido chegar na cozinha e quebrado a janela pequena que ficava em cima da pia. Segundos depois, escutei passos pesados pisando nos cacos de vidro. Clara, tem alguém dentro de casa! Deixei minha posição na janela e corri para a porta da cozinha com o rifle apontado. Clara veio atrás de mim pisando descalça, mas sem fazer barulho. Quando chegamos na entrada da cozinha, vimos um homem baixo e gordo tentando destrancar a porta dos fundos para deixar os outros comparsas entrarem. "Para aí!" gritei, apontando o rifle para o centro do peito dele. O homem se virou assustado, segurando uma pistola cromada que brilhava na pouca luz que entrava pela janela. 2 semanas se passaram desde a noite dos tiros. A fazenda estava irreconhecível, não pelos estragos, que já tínhamos consertado, mas pela vida nova que brotava em cada canto. Clara tinha cumprido a promessa. Plantamos um jardim na frente da casa, com sementes de girassol, rosas e jasmim que ela comprou na feira de Jequié. Naquela manhã de sábado, eu estava consertando a cerca do Pasto Sul, quando vi uma moça nova chegando a pé pela estrada. Devia ter uns 19 anos, cabelo comprido e escuro, roupas simples mas limpas, carregando uma mochila pequena nas costas. Caminhava devagar, como quem não tinha certeza se estava no lugar certo. Parei o que estava fazendo e fui até a porteira. A moça parou a uns 10 metros de distância, claramente com medo. "Com licença, senhor. Por acaso o senhor conhece uma moça chamada Clara? Soube que ela estava morando por aqui. Conheço, sim. Quem está perguntando? Meu nome é Rosana. Clara e eu, a gente se conhecia lá em Brumado. Eu preciso muito falar com ela. Alguma coisa no jeito da menina me chamou a atenção. Ela estava nervosa, mas não era nervosismo de quem vinha causar problema. Era de quem precisava de ajuda e não sabia como pedir. Rosana, pode entrar. Clara está lá na casa." Caminhamos pela estrada de terra em direção à casa. No meio do caminho, Rosana parou e segurou meu braço. "Senhor, antes da gente chegar lá, preciso contar uma coisa. Eu também conheço o Olívio. Meu sangue gelou. Será que era uma armadilha? Será que Olívio tinha mandado alguém para espionar a gente? Como assim conhece?" Rosana baixou os olhos e sua voz ficou quase inaudível. "Ele é meu tio, irmão da minha mãe. Quando soube que tinha sido preso, minha família inteira me culpou. Disseram que foi por minha causa, porque eu contei para Clara como fugir dele. A menina começou a chorar baixinho. Meu pai me expulsou de casa ontem. Disse que eu trouxe vergonha para a família, que não podia mais morar lá. Não tenho para onde ir, não conheço ninguém além da Clara. Entendi tudo naquele momento. Rosana era outra vítima do Olívio, só que indireta. A família estava cobrando dela por algo que não era culpa sua. Rosana, você também sofreu na mão dele?" Ela assentiu sem conseguir falar. Vi nas marcas no braço dela, na maneira como se encolhia quando eu fazia algum movimento brusco, no jeito assustado que olhava ao redor. Era o mesmo jeito que Clara tinha quando chegou aqui. "Vem comigo. Clara vai querer te ver." Quando chegamos na casa, Clara estava regando as mudas de girassol que tínhamos plantado na semana anterior. Quando viu Rosana, largou o regador e correu para abraçar a amiga. "Rosana, que surpresa! Como você soube que eu estava aqui?" perguntei na cidade. "Todo mundo conhece o seu João Batista." As duas se abraçaram por um tempo longo e eu aproveitei para entrar na casa e preparar café. Quando voltei com 3 xícaras, elas estavam sentadas na varanda, conversando baixinho. Clara segurava a mão da amiga e ambas tinham os olhos vermelhos de tanto chorar. "Tio João, a Rosana precisa ficar aqui com a gente por uns dias. A família dela não quer mais ela em casa." Ofereci o café para Rosana e sentei numa cadeira de palha.
Rosana pode ficar o tempo que precisar. Casa é para isso mesmo, para abrigar quem precisa. Rosana levantou os olhos úmidos para mim. Senhor João Batista, eu prometo que não vou dar trabalho. Sei cozinhar, sei limpar, posso ajudar nos serviços da fazenda. Só preciso de um cantinho para dormir até conseguir emprego na cidade. Menina, aqui você não é hóspede. Se vai ficar como família. E família não paga aluguel nem trabalha de graça. Clara sorriu e pegou na mão da amiga. Rosana, você pode dormir comigo no meu quarto. É grande, cabe 2 camas tranquilo. Tem certeza? Tenho sim. Vai ser bom ter companhia. Passamos o resto da manhã arrumando um lugar para Rosana. Empurramos uma cama de solteiro que estava guardada no depósito para dentro do quarto da Clara. E as 2 meninas ficaram animadas arrumando tudo, como se fossem irmãs organizando um quarto compartilhado. Na hora do almoço, Rosana contou sua história. Era parecida com a da Clara, mas com detalhes que fizeram meu estômago embrulhar. Olívio não era só cruel com Clara. Tinha um histórico de abusar de meninas da família inteira. Rosana tinha conseguido escapar porque a mãe dela sempre a protegia. Mas depois que Olívio foi preso, a família inteira se voltou contra ela. Dizem que eu deveria ter ficado quieta, que problemas de família se resolvem em família. Que por minha causa, o tio Olívio vai ficar anos na cadeia e a família vai passar vergonha. Clara bateu o punho na mesa. Vergonha é deixar um homem desse solto, fazendo mal para as meninas da família. Sua família, que deveria te agradecer por ter tido coragem de falar a verdade, é o que eu penso também, mas eles não entendem assim. Depois do almoço, saí para cuidar dos afazeres da fazenda e deixei as 2 conversando na varanda. Quando voltei no final da tarde, encontrei elas no quintal, Clara ensinando Rosana a atirar com a espingarda. Clara, o que vocês estão fazendo? Ensinando para Rosana o que você me ensinou. Mulher que sabe se defender vive mais tempo. Rosana segurava a espingarda com mais medo que Clara tinha no começo, mas estava tentando aprender. No 3º tiro, acertou uma lata que estava a uns 20 metros de distância. Acertei! Clara, eu acertei! Acertou sim! Agora você já pode se defender se alguém tentar te fazer mal. Assistindo as 2 ali, rindo e se ajudando, me lembrei de algo que Maria sempre dizia. Dor compartilhada é dor diminuída, alegria compartilhada é alegria multiplicada. Naquela noite, depois do jantar, ficamos os 3 na varanda conversando sobre planos para o futuro. Clara queria voltar a estudar, terminar o ensino médio que tinha abandonado quando a mãe ficou doente. Rosana falou que sempre sonhou em ser professora, mas nunca teve oportunidade de ir para a escola direito. Tio João, será que tem escola aqui na região? Tem sim. A escola municipal fica a uns 15 quilômetros daqui. Oferece supletivo para quem quer terminar os estudos. E será que eles aceitariam 2 alunas novas? Aceitam sim. Diretora Conceição é mulher boa. Sempre ajuda quem quer estudar. Clara e Rosana se olharam empolgadas. A gente podia ir juntas, estudar juntas, se formar juntas. Podia sim. E depois que se formarem, podem pensar em fazer faculdade. Jequié tem uma universidade pequena, mas boa. Rosana arregalou os olhos. Faculdade? Senhor João Batista, pessoa como eu não faz faculdade. Por que não? Você é inteligente, tem vontade de aprender. Não é a situação da pessoa que define o futuro dela. É a determinação. As 2 ficaram conversando sobre cursos, profissões, sonhos que nunca tinham ousado ter. Eu fiquei ali escutando, fumando meu cigarro de palha e pensando como a vida dá voltas estranhas. 3 meses atrás, eu era um homem sozinho, cuidando de uma fazenda vazia. Agora tinha 2 filhas adotivas, planejando o futuro. Foi Clara quem trouxe o assunto que estava na cabeça de todos nós. Tio João, quando a gente se formar e conseguir emprego, vai continuar morando aqui? Claro que sim. Esta é a casa de vocês, mas e se a gente quiser trazer outras meninas?
Outras que estejam passando pelo que a gente passou? A pergunta me pegou de surpresa. Como assim? Rosana se inclinou na cadeira, animada. A gente estava conversando hoje. Quantas meninas devem estar sofrendo na mão de homens como Olívio neste exato momento? Quantas estão presas, com medo, sem ter para onde correr? Clara completou o pensamento. E se a gente transformasse esta fazenda num lugar para receber essas meninas? Um lugar onde elas pudessem ficar seguras enquanto se recuperam e fazem planos para o futuro? Fiquei em silêncio por uns minutos, digerindo a ideia. Era uma ideia bonita, mas complicada. Cuidar de uma fazenda e de 2 meninas já era trabalho suficiente. Imagina cuidar de mais. Meninas, é uma ideia generosa. Mas vocês pensaram em todas as dificuldades? Dinheiro para sustentar mais gente, espaço para todo mundo, os problemas legais de abrigar menores de idade? Pensamos sim, disse Clara. Não seria fácil, mas nada que vale a pena é fácil. Rosana assentiu. E a gente não precisava começar grande. Podia começar pequeno, com 1 ou 2 meninas. Ver como funciona. Olhei para as 2, vendo o brilho nos olhos delas, a vontade genuína de ajudar outras pessoas. Era o mesmo brilho que Maria tinha quando falava dos sonhos dela. E como vocês descobririam essas meninas que precisam de ajuda? A notícia se espalha, disse Clara. Quando uma mulher consegue escapar de uma situação ruim, outras ficam sabendo. É como rede. Uma conta para outra, e a outra conta para outra. Além do mais, completou Rosana, a gente podia conversar com o delegado Josué, com a assistente social da cidade, com o pessoal da igreja. Sempre tem alguém que conhece uma menina em situação difícil. A ideia foi crescendo na minha cabeça enquanto conversávamos. Maria sempre quis ter filhos, mas nunca conseguimos. Talvez essa fosse a maneira dela de ter a família grande que sempre sonhou. Tá bom. Vamos pensar nisso com calma. Primeiro vocês terminam os estudos, aprendem a se virar sozinhas. Depois a gente conversa sobre ajudar outras pessoas. Clara levantou da cadeira e me deu um abraço apertado. Obrigada, tio João, por acreditar na gente. Obrigada mesmo, disse Rosana. O senhor está mudando nossa vida. Não, meninas, vocês que estão mudando a minha. Naquela noite, deitado na minha cama, fiquei pensando na conversa que tivemos. 3 meses atrás, se alguém me dissesse que minha fazenda viraria refúgio para meninas em situação de risco, eu teria rido da cara da pessoa. Agora, a ideia não parecia tão maluca assim. Clara estava certa quantas meninas deviam estar sofrendo naquele exato momento. Quantas estavam amarradas em porões ou jogadas em lixões ou apanhando de homens que deveriam protegê-las. E se cada uma que conseguisse escapar ajudasse outra a escapar também? E se cada lugar seguro que criássemos servisse de exemplo para outros lugares seguros? A semente que Maria tinha plantado há anos não tinha dado só uma árvore, tinha dado uma floresta. Do lado do meu quarto, escutei Clara e Rosana conversando baixinho até tarde da noite. Faziam planos, dividiam sonhos, riam de coisas que só elas entendiam. Era o som que sempre faltou nesta casa, o som de família. E pela primeira vez desde que Maria morreu, adormeci pensando no futuro, não no passado. 6 meses se passaram como um sopro. Clara e Rosana estavam no último ano do supletivo, tirando notas que deixavam até a diretora Conceição impressionada. A fazenda tinha mudado tanto que parecia outro lugar. As flores do jardim tinham crescido, pintando a frente da casa de amarelo, vermelho e branco. Os girassóis estavam altos como pessoas, sempre seguindo o sol com suas caras douradas. Naquela tarde de terça-feira, eu estava na cidade comprando ração para o gado quando vi um movimento estranho na frente da igreja. Uma multidão pequena se aglomerava em volta de alguma coisa e ouvi vozes exaltadas. Curiosidade sempre foi meu defeito, então parei a caminhonete e fui ver do que se tratava. No centro da roda de pessoas, sentada nos degraus da igreja,
Havia uma menina que não devia ter mais que 16 anos. Estava suja, com o cabelo desgrenhado, vestindo uma blusa rasgada e uma saia que já tinha sido azul, mas agora era mais cinza que outra coisa. No colo, segurava um bebê que não parecia ter mais que 2 meses, embrulhado num pano que já foi branco. "É uma vagabunda", gritava Dona Francisca, a costureira da cidade. "Menina dessa idade, com criança no braço, deve ser filha de prostituta. Alguém tem que chamar o conselho tutelar", dizia seu Raimundo, dono da farmácia. "Criança assim não pode ficar na rua." A menina não falava nada, só abraçava o bebê mais forte e chorava baixinho. Os olhos dela me lembraram imediatamente dos olhos da Clara quando a encontrei no lixão. Eram olhos de quem tinha visto o diabo de perto e sobrevivido para contar. Me aproximei da roda e falei alto o suficiente para todo mundo escutar. "Com licença, pessoal. Qual é o problema aqui?" Dona Francisca se virou para mim com cara de quem tinha achado um aliado. "Ah, João Batista, que bom que chegou. Essa menina aí apareceu na cidade hoje de manhã pedindo comida e dinheiro. Ninguém conhece ela, deve ter vindo de longe. E qual o problema disso? Pode ser que esteja precisando de ajuda." "Ajuda?" Seu Raimundo riu sarcástico. "João Batista, olha bem para ela. Menina nova, com criança no braço, sem aliança no dedo, toda suja e maltrapilha. Você sabe muito bem que tipo de menina ela é." Senti a raiva subir no peito. O mesmo tipo de gente que julgava sem saber, que condenava sem escutar, que expulsava em vez de acolher. O mesmo tipo de gente que ia deixar Clara morrer no lixão se eu não tivesse passado por ali. Me aproximei da menina e me abaixei na frente dela. "Qual é seu nome, menina?" Ela levantou os olhos inchados de tanto chorar. "Eduarda, senhor. Eduarda dos Santos. E esse bebê aí é seu filho?" "É sim, senhor. Se chama Miguel. Tem 2 meses e meio." A voz dela era baixinha, mas tinha uma firmeza que me chamou a atenção. Não era a voz de quem estava mentindo. "Eduarda, você tem fome?" "Tenho sim, senhor. Não como nada desde ontem." "E o Miguel? Está precisando de alguma coisa?" "Precisa de leite. Eu não tenho mais leite para dar para ele." Levantei e me virei para a turma que estava olhando. "Dona Francisca, a senhora que é tão religiosa, não lembra do que Jesus falou sobre ajudar os necessitados?" "João Batista, a gente não sabe nada sobre essa menina. Pode ser perigosa." "Perigosa?" Olhei para Eduarda, que pesava menos que um saco de milho, segurando um bebê que cabia numa caixa de sapato. "Dona Francisca, se essa menina é perigosa, então eu sou o Papa." Seu Raimundo cruzou os braços. "E o que você propõe então? Que a gente alimente todo mundo que aparecer na cidade pedindo esmola?" "Eu proponho que a gente seja gente, que a gente escute a história dela antes de julgar." Me voltei para Eduarda. "Menina, quer vir comigo? Tenho comida em casa, leite para o bebê e 2 moças que vão entender melhor sua situação que essa turma aqui." Os olhos dela se encheram de lágrimas de alívio. "O senhor faria isso mesmo?" "Faria e vou fazer. Vem comigo." Ajudei Eduarda a se levantar. Peguei uma bolsa de pano que estava no chão ao lado dela, devia conter tudo o que possuía no mundo, e caminhamos até a caminhonete. A turma ficou ali falando sozinha, provavelmente me criticando por estar incentivando vadiagem. No caminho para a fazenda, Eduarda me contou o começo de sua história. Veio de Vitória da Conquista, caminhando e pegando carona por 3 dias. O pai do Miguel tinha sumido quando soube da gravidez, e a família dela a expulsou de casa quando descobriu que estava grávida. Eu trabalhava numa casa de família, cuidando de criança. Quando a patroa soube que eu estava esperando o bebê, me mandou embora na hora. Disse que não podia ter gente desse tipo trabalhando na casa dela. A voz de Eduarda ficava mais fraca a cada palavra. Fiquei na rua uns 2 meses antes do Miguel nascer, dormindo em praça, comendo o que conseguia pedir. Quando ele nasceu, numa maternidade pública, não tinha nem para onde ir quando saí do hospital.
Olhei pelo retrovisor e vi que ela estava amamentando o Miguel com dificuldade. Era óbvio que não tinha leite suficiente. Eduarda, por que veio especificamente para Jequié? Uma mulher lá em Conquista me falou que aqui tinha gente boa, que ajudava quem precisava. Falou de um fazendeiro que tinha salvado uma menina, que a casa dele era lugar seguro para mulher em dificuldade. Meu coração deu um solavanco. A notícia da Clara tinha se espalhado tanto assim? Quem falou isso para você? Uma moça chamada Socorro. Ela disse que conhecia uma menina que conhecia a Clara, que o Senhor tinha salvado de um homem muito ruim. Entendi. A rede que Clara e Rosana tinham imaginado não era só imaginação. Já existia. Uma mulher contava para outra, que contava para outra, e assim a palavra se espalhava. Quando chegamos na fazenda, Clara e Rosana estavam na varanda estudando matemática. Quando viram a caminhonete parar com uma menina desconhecida segurando um bebê, largaram os livros e correram para nos receber. Tio João, quem é ela? Perguntou Clara. Esta é Eduarda e este é Miguel. Eles vão ficar com a gente por um tempo. Clara olhou nos olhos de Eduarda e entendeu tudo imediatamente. Era um olhar que reconheceu outro olhar igual. Sem fazer perguntas, pegou Eduarda pela mão e a levou para dentro de casa. Vem, você deve estar cansada. Rosana, esquenta leite para o bebê. Eu vou dar um banho nela e arranjar roupas limpas. Rosana correu para a cozinha e eu fiquei ali na varanda, segurando Miguel enquanto Eduarda tomava o primeiro banho quente em meses. O bebê era pequeno demais, magro demais, mas tinha olhos espertos que já pareciam entender que tinha chegado num lugar seguro. Quando Clara trouxe Eduarda de volta, limpa e vestindo roupas da Maria, ela parecia uma pessoa diferente. Não era mais a mendiga suja que encontrei na frente da igreja. Era uma menina bonita, de olhos claros, que sorria pela primeira vez em muito tempo. Senhor João Batista, não sei como agradecer. Não precisa agradecer, menina. Só precisa contar sua história pra gente e decidir o que quer fazer da vida daqui pra frente. Jantamos na mesa da cozinha, agora com 4 pessoas e um bebê. Eduarda comeu 3 pratos de feijão com arroz, como se não visse comida há semanas, que provavelmente era verdade. Miguel mamou leite morno numa mamadeira que Rosana improvisou com um frasco de remédio limpo e um bico que compramos na farmácia. Depois do jantar, sentamos na varanda e Eduarda contou sua história completa. Era ainda mais triste que as histórias de Clara e Rosana. Órfã de mãe, desde os 12 anos, criada por uma tia que a tratava como empregada. Engravidada aos 15 por um namorado que prometeu casamento e sumiu quando ela mais precisou. Quando Miguel nasceu, tentei voltar para a casa da minha tia. Ela olhou para a criança e disse, não quero bastardo na minha casa. Se quer ficar, deixa essa criança no orfanato. Clara segurou a mão de Eduarda. E você, obviamente, não quis abandonar seu filho. Jamais. Miguel é tudo que tenho no mundo. Prefiro morrer de fome na rua com ele do que abandonar. Rosana balançou a cabeça indignada. Como é que família faz isso? Como é que alguém expulsa uma menina com bebê recém-nascido? O mesmo jeito que expulsa a menina por denunciar abuso, disse Clara, amarga. Gente ruim não escolhe a crueldade que vai fazer. Faz todas. Passamos 1 hora conversando sobre planos. Eduarda precisava de documentos para o Miguel. Precisava aprender uma profissão. Precisava de ajuda para se estabilizar. Era muito jovem, mas tinha uma determinação que me impressionava. Senhor João Batista, eu sei que já estou abusando da bondade do Senhor, mas posso fazer uma pergunta? Pode. Será que eu conseguiria estudar aqui também? Igual a Clara e a Rosana? Parei na 5ª série quando comecei a trabalhar. Clara sorriu e olhou para mim. Tio João, o que acha? Acho que escola é direito de todo mundo. Amanhã mesmo vamos conversar com a diretora Conceição. Eduarda começou a chorar, mas agora eram lágrimas de gratidão. Vocês estão me dando uma vida nova. Estão dando futuro para o meu filho.
Não, Eduarda, disse Clara. A gente está só plantando uma semente. Quem vai fazer ela crescer é você. Naquela noite, arrumamos um berço improvisado para Miguel numa gaveta grande, forrada com cobertores macios. Eduarda dormiu no sofá da sala, perto do bebê, e pela primeira vez em meses, teve uma noite de sono tranquila. Eu fiquei na varanda até tarde, fumando e pensando. Em 6 meses, minha casa tinha passado de vazia para cheia. Clara, Rosana, Eduarda, Miguel, cada um com uma história triste, mas cada um trazendo vida nova para esta fazenda. E eu sabia que não ia parar por aí. Se uma mulher lá em Vitória da Conquista já tinha ouvido falar da nossa casa, quantas outras não iam aparecer? Quantas meninas perdidas não iam bater na nossa porta, procurando o mesmo que Eduarda encontrou? A ideia que parecia maluca 6 meses atrás, agora parecia inevitável. Não estávamos escolhendo virar refúgio. Estávamos virando porque tinha que ser assim. Porque quando você planta semente de bondade, ela cresce sozinha. Na manhã seguinte, Clara acordou cedo e me encontrou na cozinha preparando o café. Tio João, preciso falar uma coisa com o senhor. Fala, menina. Ontem à noite, quando vi a Eduarda segurando o Miguel, me lembrei de uma coisa que minha mãe sempre dizia. Que coisa? Clara se serviu de café e sentou na minha frente. Ela dizia que Deus nunca dá fardo pesado demais para quem tem ombro forte. E que quando a gente consegue carregar nosso próprio fardo, é sinal de que está na hora de ajudar outros a carregar o deles. Olhei para Clara, vendo como ela tinha mudado. A menina aterrorizada que encontrei no lixão tinha virado uma mulher sábia, que falava da vida com a propriedade de quem tinha visto o fundo do poço e voltado para contar. E o que você acha que isso significa? Acho que significa que é hora de pararmos de pensar em ajudar outras meninas e começarmos a fazer isso de verdade. Do quintal, escutamos a voz de Rosana conversando baixinho com Eduarda, ensinando ela a trocar fralda do Miguel. Escutamos o riso do bebê, o primeiro riso que ele devia ter dado na vida. Escutamos o som de gente cuidando de gente. Clara, você tem certeza? Não vai ser fácil. Vai ser trabalho, preocupação, responsabilidade. Tenho certeza, tio João. Minha mãe sempre dizia que a gente não nasce para ser feliz sozinho. A gente nasce para multiplicar a felicidade. Levantei da mesa e abracei Clara com toda a força que tinha. Minha filha do coração, que em poucos meses tinha me ensinado mais sobre a vida do que eu aprendi em 40 anos de existência. Então vamos fazer isso direito. Vamos conversar com advogado, com assistente social, com todo mundo que precisa conversar. Se vamos receber meninas em situação de risco, vamos fazer tudo legal, tudo certo. Obrigada, tio João, por acreditar que a gente pode fazer diferença no mundo. Não, Clara. Obrigado você por me mostrar que a diferença já estava sendo feita. Eu só não estava vendo. Do lado de fora, o sol nascia atrás dos morros, iluminando o jardim que tinha crescido na frente da casa. Os girassóis estavam mais altos que nunca, suas faces douradas voltadas para a luz. Igual as meninas que moravam aqui, todas tinham aprendido a buscar a luz, mesmo depois de tanto tempo no escuro. E eu sabia que era só o começo. Que outras flores ainda iam brotar neste jardim, cada uma mais bonita que a anterior. Um ano inteiro se passou, desde que Eduarda chegou com Miguel nos braços. A fazenda agora abrigava 7 meninas e 3 crianças pequenas. Tínhamos conseguido registro oficial como casa de acolhimento temporário, com a ajuda do advogado Dr. Roberto e da assistente social Dona Carmen. Clara e Rosana tinham se formado no supletivo e conseguido bolsa para estudar pedagogia na Universidade de Jequié. Eduarda estava no 1º ano do ensino médio e Miguel, agora com 1 ano e 3 meses, corria pelo quintal atrás das galinhas. Era uma tarde de domingo e todas as meninas estavam na varanda estudando ou cuidando das crianças quando o telefone tocou.
Clara atendeu e veio correndo até onde eu estava consertando uma cerca no pasto. Tio João, é uma emergência. Tem uma menina na rodoviária de Jequié. Chegou agora de Salvador. Está desesperada pedindo para alguém trazer ela aqui. Larguei as ferramentas na hora. Como souberam do nosso endereço? Não sei. Dona Carmen ligou da assistência social. Disse que a menina chegou lá chorando, falando que só ia falar com a gente. Peguei as chaves da caminhonete e chamei Clara. Vem comigo. Se a menina só quer falar com a gente, melhor você ir junto. No caminho para a cidade, Clara ficou quieta, olhando pela janela. Percebi que ela estava nervosa. Sempre ficava assim quando chegava alguém novo. Era como se revivesse um pouco da própria dor a cada história que escutava. Clara, você tá bem? Tô sim, tio João. É só que, às vezes me pergunto se vamos conseguir ajudar todo mundo que aparece aqui. Não vamos conseguir ajudar todo mundo, menina. Mas vamos conseguir ajudar algumas. E isso já é mais do que muita gente faz. Chegamos na rodoviária e encontramos Dona Carmen esperando na frente do prédio. Ao lado dela, sentada num banco de madeira, estava uma menina que devia ter uns 17 anos. Cabelo preto cortado curto, olhos verdes, muito magra, vestindo uma camiseta branca e uma calça jeans que tinham visto dias melhores. Mas o que mais me chamou a atenção foram as marcas, hematomas no braço, um corte recente na testa e a maneira como ela se encolhia quando alguém se aproximava muito rápido. João Batista, Clara, esta é Letícia, disse Dona Carmen. Chegou de Salvador no ônibus das 2 horas. Clara se aproximou devagar e se sentou no banco ao lado da menina. Oi, Letícia. Meu nome é Clara. Soube que você queria falar com a gente. Letícia levantou os olhos e os fixou em Clara. Ficaram se olhando por uns segundos, como se estivessem tendo uma conversa silenciosa. Então, Letícia falou com voz rouca de quem chorou muito. Você é a Clara que fugiu do Olívio? Sou sim. E você é a menina que precisa fugir de alguém também? Letícia assentiu e começou a chorar baixinho. Clara pegou na mão dela. Então você veio ao lugar certo. Aqui você vai estar segura. No caminho de volta para a fazenda, Letícia contou o começo da sua história. Morava em Salvador com o padrasto e 2 irmãos mais novos. A mãe tinha morrido no ano anterior e desde então o padrasto havia mudado completamente. Ele sempre bebeu muito, mas depois que mamãe morreu, ficou pior. Chegava em casa bêbado e descontava a raiva em quem estivesse na frente. Clara, que ia no banco da frente, se virou para conversar. E seus irmãos? Tentei proteger eles o máximo que pude. Mas na semana passada ele foi longe demais. A voz de Letícia falhou e ela precisou parar para respirar. Ele estava bêbado, como sempre. Começou a gritar comigo por causa da comida que não estava do jeito que ele queria. Quando fui responder, ele me deu um tapa que me jogou no chão. Olhei pelo retrovisor e vi que Letícia tocava inconscientemente o hematoma no braço. Normalmente eu aguentava calada para não piorar as coisas. Mas dessa vez, meus irmãos viram tudo. O Pedro, que tem só 8 anos, se pôs na frente de mim e gritou para o padrasto parar de me bater. Clara segurou a mão de Letícia por cima do banco. E o que aconteceu? Ele pegou o Pedro pelo braço e jogou ele contra a parede. Meu irmãozinho machucou a cabeça e ficou sangrando. Foi aí que eu perdi a cabeça. Letícia respirou fundo antes de continuar. Peguei uma faca da cozinha e apontei para ele. Diz que se tocasse nos meus irmãos de novo, eu matava ele. Falei sério e ele viu que eu falava sério. E ele parou? Parou naquele momento. Mas no dia seguinte, quando cheguei da escola, os meninos não estavam em casa. Ele disse que tinha mandado eles para a casa da avó, em Aracaju, e que agora eu ia aprender qual era o meu lugar. A voz de Letícia ficou quase inaudível. Ele tentou me forçar. Disse que agora que os meninos não estavam lá para ver, eu ia ser a mulher da casa de verdade. Senti as mãos apertarem o volante sozinhas. Mais um animal,
usando força contra quem não podia se defender. Conseguiu escapar. Consegui. Tinha escondido uma faca debaixo do colchão depois daquele dia que ameacei ele. Quando ele tentou me agarrar, cortei a mão dele e corri. Peguei o dinheiro que estava guardado para comprar remédio para o Pedro e vim no primeiro ônibus para Jequié. Clara se virou completamente no banco. Letícia, você denunciou ele na polícia? Não adiantaria. Ele conhece muita gente em Salvador, tem amigos na polícia. E além do mais, meus irmãos, eu preciso encontrar meus irmãos primeiro. Chegamos na fazenda quando o sol já estava se pondo atrás dos morros. As outras meninas vieram receber Letícia na varanda. E Miguel correu para me abraçar gritando, "Vovô João!" Tinha começado a me chamar assim depois que aprendeu a falar. Letícia ficou impressionada com o movimento da casa. 7 meninas entre 15 e 20 anos, 3 crianças pequenas, todo mundo ajudando a preparar o jantar ou cuidar de alguma coisa. Era uma família grande, barulhenta, cheia de vida. "Quantas pessoas moram aqui?" perguntou para Clara. "Agora com você, somos 11, 12 contando o tio João." "E como vocês conseguem sustentar tanta gente?" Eduarda, que estava dando papinha para Miguel, respondeu. "Tio João recebe uma ajuda da prefeitura pelo registro da casa de acolhimento. Algumas de nós trabalham na cidade nos fins de semana. Clara e Rosana dão aula particular para os filhos das famílias ricas. A gente se vira." Letícia olhou ao redor, vendo as paredes pintadas de cores alegres, os desenhos das crianças colados na geladeira, as plantas que cresciam em todos os cantos. Parece uma família de verdade. É uma família de verdade, disse Rosana, que chegava da universidade naquele momento. Só que uma família que a gente escolheu, não que nasceu pronta. Durante o jantar, Letícia contou mais detalhes da sua história. Estava preocupada com os irmãos, queria encontrar um jeito de trazê-los de volta, mas sabia que não podia voltar para Salvador enquanto o padrasto estivesse por lá. "Letícia, seus irmãos estão realmente com a avó?" perguntei. "Não sei. Ele disse que sim, mas pode ter mentido, pode ter mandado eles para qualquer lugar, só para me deixar mais desesperada." Clara pegou um papel e uma caneta. "Você tem o telefone dessa avó?" "Tenho, mas ela não gosta de mim. Sempre achou que eu era problema na família. Mesmo assim, vamos tentar. Amanhã cedo ligamos para lá, fingindo que somos de alguma escola ou hospital. Se os meninos estiverem lá, a gente dá um jeito de falar com eles. Passamos a noite inteira planejando. Se os irmãos de Letícia estivessem realmente com a avó, talvez conseguíssemos convencer a velha senhora a deixar eles virem para cá também. Se estivessem em outro lugar, ou se o padrasto tivesse mentido, a situação seria mais complicada." Na manhã seguinte, Clara ligou para o número que Letícia tinha dado. Se identificou como funcionária da Secretaria de Educação de Salvador, querendo confirmar o endereço dos meninos Pedro e Carlos Santos. A avó confirmou que eles estavam lá, mas reclamou que era um trabalho demais para uma mulher da idade dela. "Os meninos estão bem?" Clara perguntou, disfarçando a voz. "Estão tristes, chorando pela irmã toda hora. Mas o que eu posso fazer? O pai deles disse que a menina fugiu de casa e pode ser perigosa para os irmãos." Clara desligou o telefone e contou para Letícia. "Eles estão vivos e com a avó. Mas ela acredita na versão do seu padrasto." Letícia começou a chorar de alívio e desespero ao mesmo tempo. Pelo menos estão seguros. Mas como vou explicar para eles o que realmente aconteceu? Foi Rosana quem teve a ideia. E se a gente for buscar eles? Todo mundo olhou para ela como se tivesse enlouquecido. Ir buscar como, Rosana? Em Aracaju? Por que não? Tio João, a gente não podia fazer uma viagem, ir lá, conversar com a avó, explicar a situação real? Fiquei pensando na ideia. Era arriscada, complicada, cara. Mas se conseguíssemos trazer os meninos, Letícia ficaria completa. E uma família que não deixa ninguém para trás.
Letícia, você acha que a avó escutaria nossa versão da história? Talvez. Ela é teimosa, mas não é má pessoa. Se vocês mostrassem as marcas que ele deixou em mim, se explicassem direito... Clara bateu a mão na mesa. Então é isso. Vamos buscar os meninos. Clara, não é tão simples, falei. A avó pode chamar a polícia, pode não querer entregar as crianças, pode dar problema. Tio João, quando o senhor me tirou do lixão, também podia ter dado problema. Podia ter sido perigoso, mas o senhor fez porque era a coisa certa a fazer. Olhei para Clara, depois para Letícia, depois para todas as outras meninas que tinham se juntado na sala para conversar. Todas olhavam para mim com esperança, como se eu fosse capaz de resolver qualquer problema. A verdade é que eu não sabia se conseguiria. A verdade é que podia dar muito errado. Mas também sabia que, se não tentássemos, Letícia ia ficar o resto da vida se perguntando: e se? Tá bom, vamos tentar, mas vamos fazer direito. Clara, você liga para o Dr. Roberto e explica a situação. Se vamos buscar as crianças, quero tudo legal, com papel assinado pela avó. Letícia se levantou e me deu um abraço apertado. Obrigada, seu João, por acreditar em mim. Não, menina. Obrigado você por me lembrar que família é quem a gente escolhe proteger, não importa onde esteja. Passamos o resto do dia nos preparando. Clara conversou com o advogado, que explicou exatamente que papéis precisávamos. Rosana e Eduarda ficaram organizando a casa para receber mais 2 crianças. E eu fui na cidade comprar pneus novos para a caminhonete. Se íamos viajar quase 1000 quilômetros, melhor ir preparado. Naquela noite, antes de dormir, Letícia veio conversar comigo na varanda. Seu João, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que o senhor faz isso? Por que ajuda tanta gente sem pedir nada em troca? Fiquei um tempo pensando na resposta. Era uma pergunta que eu mesmo me fazia às vezes. Letícia, minha mulher Maria sempre dizia uma coisa. A gente não passa na vida para guardar bênção só pra gente. A gente passa para ser bênção pros outros. Olhei para o jardim na frente da casa, onde os girassóis balançavam com a brisa da noite. Quando Maria morreu, achei que minha vida tinha acabado também, que não tinha mais motivo para continuar. Aí apareceu a Clara, depois a Rosana, depois você e todas as outras. E entendi que o motivo não tinha acabado, só tinha mudado. Letícia ficou em silêncio por uns minutos e depois disse: se conseguirmos trazer meus irmãos, vou passar o resto da vida tentando retribuir o que vocês estão fazendo por mim. Não precisa retribuir pra gente, menina. Só precisa fazer por outros o que a gente está fazendo por você. É assim que o mundo melhora, uma pessoa ajudando outra, uma de cada vez. Na manhã seguinte, acordamos cedo e saímos para Aracaju. Clara, Letícia e eu na caminhonete, com uma pasta cheia de documentos e uma oração no coração. Íamos buscar 2 crianças que nem sabiam que estavam sendo procuradas, numa missão que podia dar certo ou podia desmoronar tudo. Mas íamos mesmo assim, porque às vezes a coisa certa de fazer é também a mais arriscada, e porque família de verdade não deixa ninguém para trás. A viagem para Aracaju demorou quase 8 horas, com paradas para descanso e gasolina. Clara e Letícia conversaram a viagem inteira, planejando como abordar a avó, que argumentos usar, como convencer uma senhora teimosa a entregar 2 crianças para pessoas que ela nunca tinha visto na vida. Chegamos na cidade no fim da tarde, quando o sol começava a pintar o céu de laranja. Aracaju era bem maior que Jequié, com prédios altos e trânsito pesado que me deixava nervoso. Paramos num hotel simples perto do centro e na manhã seguinte fomos procurar a casa da avó dos meninos. O endereço que Letícia tinha era numa rua estreita do bairro América, numa casa pequena de tijolo aparente, com uma varanda minúscula e várias plantas na frente. Quando tocamos a campainha, uma senhora baixinha e gorda veio atender, usando um vestido florido e chinelos de dedo. Pois não?
Ela perguntou, olhando desconfiada para os 3 desconhecidos na porta. Dona Sebastiana? Disse Clara com a voz mais educada que conseguiu. Meu nome é Clara, esta é Letícia e este é o senhor João Batista. Viemos conversar sobre Pedro e Carlos. A cara da senhora mudou na hora que escutou o nome de Letícia. Você é a menina que fugiu de casa e abandonou os irmãos. Letícia deu um passo à frente e pude ver que estava fazendo força para se controlar. Vó Sebastiana, eu não fugi, eu escapei e não abandonei meus irmãos. Vim buscar eles. Buscar? Menina, seu padrasto me contou tudo. Disse que você anda com más companhias, que está usando drogas, que pode ser perigosa para os meninos. Clara respirou fundo e interveio. Dona Sebastiana, a senhora poderia nos dar 5 minutos para explicar o que realmente aconteceu? O que o padrasto da Letícia contou não é verdade. A velha senhora ficou em dúvida por uns segundos, olhando para nós 3. Devia estar se perguntando que tipo de gente éramos. Não parecíamos bandidos, não parecíamos loucos. 5 minutos, não mais que isso. Entramos na casa pequena, que cheirava a café velho e remédio. A sala tinha 2 sofás surrados, uma televisão antiga e várias fotos na parede, a maioria delas de crianças em várias idades. Dona Sebastiana nos ofereceu água e sentou numa poltrona de onde podia nos vigiar de perto. Foi Clara quem começou a contar nossa história. Falou da própria experiência com Olívio, de como eu a encontrei no lixão, de como a casa tinha virado refúgio para meninas em situação de risco. Falou de Rosana, de Eduarda, de todas as outras que tinham passado por lá. Dona Sebastiana escutava com uma cara de quem não estava acreditando em nada. Bonita história. Mas o que isso tem a ver com Letícia? Foi aí que Letícia levantou a blusa e mostrou as marcas no corpo. Hematomas que ainda não tinham sarado completamente. Cicatrizes antigas de outros machucados. A marca da facada que ela tinha dado no padrasto quando se defendeu. Vó, essas marcas não apareceram sozinhas. E tem mais. Letícia contou tudo. As surras, as ameaças, o dia que o padrasto jogou Pedro contra a parede, a tentativa de abuso, a fuga desesperada. Falou com uma calma que me impressionou, sem chorar, sem gritar, só contando os fatos. A cara de Dona Sebastiana foi mudando conforme a história avançava. No começo, desconfiança, depois, dúvida, no final, horror. Meu Deus, será que é verdade? Senhora, eu falei pela primeira vez, a Letícia chegou na nossa casa com essas marcas frescas. Não tem como inventar ferimento desse tipo. Dona Sebastiana ficou em silêncio por uns minutos longos, olhando para as próprias mãos. Eu sempre desconfiei que alguma coisa estava errada. Os meninos chegaram aqui assustados, chorando pela irmã. Perguntavam toda hora quando ela ia vir buscar eles. E onde eles estão agora? Perguntou Letícia. Na escola. Voltam às 4 horas. Clara olhou para o relógio. Eram 2:30 da tarde. Dona Sebastiana, a senhora deixaria a gente esperar eles voltarem? Para Letícia pelo menos conversar com os irmãos? A velha senhora suspirou fundo. Deixo sim, mas só conversar. Não posso entregar as crianças assim do nada, sem saber direito o que está acontecendo. Passamos 1h30 na sala da Dona Sebastiana, bebendo café aguado e escutando ela contar histórias da família. Soube que o pai verdadeiro das crianças tinha morrido num acidente de trabalho quando Pedro ainda era bebê, que a mãe deles tinha se juntado com o padrasto por desespero, que a família inteira nunca tinha gostado muito dele. Sempre achei aquele homem meio estranho, confessou Dona Sebastiana. Mas minha filha estava apaixonada, não escutava ninguém. Às 4h15, escutamos barulho de criança na rua. Dona Sebastiana se levantou. Devem ser eles. A porta se abriu e entraram 2 meninos. Um de uns 8 anos, outro de uns 6. Quando viram Letícia sentada no sofá, os 2 pararam como se tivessem visto um fantasma.
Letícia? O maior falou baixinho. Oi, Pedro. Oi, Carlos. Os dois correram e se jogaram nos braços da irmã, chorando como se o mundo fosse acabar. Letícia abraçou os dois ao mesmo tempo e pela primeira vez desde que a conheci, vi ela chorar de verdade. A gente pensou que você tinha morrido, soluçou Pedro. O pai disse que você tinha ido embora e não ia voltar nunca mais. Eu nunca ia abandonar vocês, Pedro. Nunca. Só tive que sair para buscar ajuda. Carlos, o menor, se agarrou no pescoço da irmã. Letícia, você vai levar a gente embora daqui? A avó é boa, mas a gente quer ficar com você. Dona Sebastiana, que assistia tudo da porta da cozinha, começou a chorar também. Meu Deus, como eu fui tola. As crianças estavam falando a verdade o tempo todo. Letícia olhou para mim e para Clara, depois para a avó. Vó Sebastiana, eu quero levar meus irmãos comigo, mas quero fazer tudo direito, com papel assinado, para ninguém poder dizer que foi sequestro. E onde vocês vão morar? Clara se aproximou e se abaixou na frente dos meninos. Pedro, Carlos, vocês lembram da casa que a Letícia contou para vocês? Onde tem outras crianças, onde tem espaço para brincar, onde ninguém bate em ninguém? Pedro assentiu. Lembro. Letícia disse que lá tinha um homem bom que cuida de todo mundo. Olhei para o menino, vendo a esperança nos olhos dele. Sou eu esse homem, Pedro. E se vocês quiserem, podem vir morar lá conosco. Vão ter irmãs mais velhas, outras crianças para brincar, e ninguém nunca mais vai fazer mal para vocês. Dona Sebastiana suspirou fundo e se sentou numa cadeira. Letícia, se eu deixar vocês levarem os meninos, você promete que vai cuidar bem deles? Prometo, vó, com a minha vida. E se o padrasto de vocês vier atrás? Eu me levantei da cadeira. Dona Sebastiana, se ele vier atrás, vai encontrar não só a Letícia, mas uma família inteira disposta a proteger essas crianças. E desta vez, ele não vai estar enfrentando só uma menina indefesa. A velha senhora olhou para mim com atenção, como se estivesse tentando ler minha alma. O senhor fala sério? Dona Sebastiana, minha palavra é tudo que tenho de mais sagrado. Essas crianças vão ser tratadas como meus próprios netos. Ela ficou pensando por uns minutos que pareceram horas. Pedro e Carlos continuavam agarrados na Letícia e Clara segurava minha mão, tensa. Finalmente, Dona Sebastiana se levantou. Tá bom, vou assinar os papéis, mas quero o endereço de vocês, o telefone, tudo certinho. E quero que me liguem toda semana para dar notícias dos meninos. Letícia se levantou e abraçou a avó. Obrigada, avó. A senhora não vai se arrepender. Espero que não, menina. Espero que não. Passamos o resto da tarde arrumando a documentação. Dona Sebastiana assinou uma declaração de guarda temporária que o Dr. Roberto tinha preparado e prometeu ir no cartório na segunda-feira para tornar tudo oficial. Arrumamos as poucas roupas dos meninos numa mala pequena e às 6 da tarde estávamos na estrada de volta para casa. A viagem de volta foi completamente diferente da ida. Pedro e Carlos não paravam de fazer perguntas. Queriam saber sobre as outras crianças da casa, sobre os animais da fazenda, sobre como era a escola nova que iam frequentar. Letícia respondia tudo com paciência, e pela primeira vez em meses vi ela realmente feliz. Chegamos na fazenda quase meia-noite. Todas as meninas estavam esperando acordadas na varanda, e quando viram a caminhonete parar com as crianças, começaram a gritar de alegria. Pedro e Carlos ficaram meio assustados com tanto barulho, mas logo relaxaram quando viram que era barulho de festa, não de briga. Miguel, que agora tinha quase 2 anos e já falava quase tudo, correu para conhecer os meninos novos. Oi, eu sou Miguel. Querem brincar comigo? Pedro riu pela primeira vez desde que chegamos. Queremos sim. Você tem brinquedos? Tenho. Vem, eu mostro. E assim, em menos de 5 minutos, Pedro e Carlos já estavam integrados na bagunça gostosa da nossa casa.
Clara e Rosana prepararam sanduíches para todo mundo. Eduarda esquentou leite para o Carlos, que estava com sono. E as outras meninas fizeram uma cama improvisada na sala para os meninos dormirem. Naquela noite, sentado na varanda depois que todo mundo foi dormir, fiquei pensando no quanto nossa vida tinha mudado. 2 anos atrás, eu era um homem sozinho numa fazenda vazia. Agora era pai de uma família de 13 pessoas. 7 meninas entre 15 e 20 anos, 3 meninos pequenos, 2 bebês e uma casa que vivia cheia de riso. Letícia veio se sentar ao meu lado. Seu João, não sei como agradecer o que o senhor fez hoje. Não fez nada demais, menina. Só ajudei você a buscar sua família. É mais que isso. O Senhor me ensinou que família não é só quem divide o mesmo sangue. É quem divide o mesmo amor. Olhei para o jardim na frente da casa, onde os girassóis tinham crescido tanto que pareciam pequenas árvores. Cada flor voltada para o sol, cada uma buscando a luz à sua maneira. Letícia, posso te contar uma coisa? Claro. Quando minha Maria morreu, achei que meu coração tinha morrido junto. Achei que nunca mais ia sentir aquela sensação de ter uma família, de ser importante na vida de alguém. Acendi um cigarro de palha e soprei a fumaça para a noite. Agora entendo que estava errado. O coração não morre quando a gente perde alguém. Ele só fica esperando outras pessoas para amar. Letícia sorriu e encostou a cabeça no meu ombro. Maria ia ficar orgulhosa do que o senhor construiu aqui. Acho que sim. Ela sempre quis uma casa cheia de filhos. Só não sabia que eles iam chegar de um jeito tão diferente. De dentro da casa, escutamos o riso baixinho de Pedro contando alguma coisa para o Carlos, o barulho de Miguel se mexendo no berço, o sussurro das meninas conversando nos quartos. Era o som de uma família grande, cuidando uns dos outros antes de dormir. Seu João, posso fazer mais uma pergunta? Pode. O que vai acontecer agora? Com nossa casa, com as meninas que ainda vão chegar, com tudo isso? Olhei para o céu estrelado, pensando na pergunta dela. Não sei, Letícia, mas sei que vai ser bom. Quando a gente planta semente de amor, sempre cresce coisa boa. Ficamos ali em silêncio por mais um tempo, só escutando os grilos cantarem e sentindo a brisa fresca da noite. Pela primeira vez em muitos anos, o silêncio não era peso, era paz. No dia seguinte, acordei com Pedro e Carlos brincando no quintal com Miguel, correndo atrás das galinhas e rindo alto. Clara estava na cozinha preparando café para todo mundo, cantarolando uma música que a mãe dela costumava cantar. Rosana e Eduarda saíam para a universidade carregando livros e sonhos. Letícia estava ajudando as meninas mais novas a se arrumar para a escola. Era uma manhã como qualquer outra, mas também era especial, porque era a manhã que completava nossa família. A manhã que provava que, às vezes, as histórias mais bonitas começam nos lugares mais escuros. Sentei na varanda com minha xícara de café, olhando o movimento da casa, e pensei na lei da semente que Maria sempre falava. Quantas sementes tínhamos plantado nestes 2 anos? Quantas iam germinar em outros lugares, com outras pessoas? Clara apareceu na varanda com uma carta na mão. Tio João, chegou uma carta pra gente. É de uma menina de Feira de Santana. Diz que soube da nossa casa por uma amiga de uma amiga e quer saber se pode vir pra cá. Peguei a carta e li. Era escrita à mão, com letra miúda e cuidadosa, contando uma história que já conhecíamos de cor. Pai bêbado, mãe que morreu cedo, situação que ficava cada dia mais perigosa. O que você acha, Clara? Ela olhou para a casa cheia de gente, para crianças brincando no quintal, para meninas estudando na mesa da cozinha. Acho que sempre tem espaço para mais uma flor no jardim. Sorri e dobrei a carta, colocando no bolso da camisa. Então amanhã vamos buscar mais uma semente. Porque era isso que fazíamos agora. Éramos coletores de sementes perdidas, jardineiros de vidas quebradas, construtores de família onde antes só havia solidão.
E enquanto houvesse meninas precisando de casa, meninos precisando de proteção, crianças precisando de amor, nossa fazenda estaria de portas abertas, porque tinha aprendido, nestes 2 anos transformadores, que o amor não diminui quando é dividido, multiplica. E que a melhor maneira de curar um coração partido é usar os pedaços para construir um coração maior, capaz de abrigar muito mais gente. O sol nasceu atrás dos morros, iluminando o jardim de girassóis que crescia na frente da casa. Cada flor voltada para a luz, cada uma mostrando que é possível ser bonita depois de ter crescido na terra escura. Igual às pessoas que moravam aqui. Igual à família que tínhamos construído, uma semente de cada vez.